Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. Paulo era preconceituoso ou falava a verdade sem se importar com a sua reputação, com a sua imagem? Tem como entender algumas de suas colocações, onde ele foi bem enfático acerca de algumas questões. Por exemplo, vamos ver algumas coisas que para muitos é algo polêmico. Muitos pensam que ele tinha preconceito contra a mulher e contra gays. Ele disse que os efeminados não vão herdar o reino de Deus, não vão para o céu. Ele falou de forma categórica. Paulo diz que as mulheres deveriam ficar caladas nas igrejas e a mulher deveria ser submissa ao marido. Será se Paulo se referiu a uma cultura da sua época ou se aplica hoje como se fosse uma ordenança? Eu me refiro à questão da mulher submissa. Muitos homens tiram proveito disso para mandar nas mulheres, alegando que é uma ordem bíblica. Até certa vez uma mulher escreveu aqui nos comentários que o marido dela cita essas passagens para alegar que ele manda nela. E tem um pastor no YouTube que eu sempre escuto ele. E ele não trabalha. Quem trabalha é a mulher dele. Ele fica o dia todo postando vídeo, mas só que o canal dele não tem audiência e daí não dá para viver disso, porque o Google paga muito pouquinho, alguns centavinhos, por essas propagandas que aparecem no vídeo. Então, para viver dos vídeos, tem que ter muita audiência, milhares de audiência por vídeo, o que não é o caso dele e nem o meu. E a mulher dele trabalha. E é ele que pega o dinheiro dela, quando ela recebe, e dá o tanto que ele quer para ela. E ele diz que está fazendo o que está na Bíblia. A mulher deve ser submissa ao homem. Será se isso vigora nos dias atuais? Tem um certo pastor falso profeta que há pouco tempo aí no YouTube ele disse que a Bíblia tem que ser atualizada por causa tanto de gays como mulher submissa, calada na igreja, tem que ficar quieta na igreja. Claro que isso tem uma explicação, mas não é o assunto do vídeo. Em 1 Coríntios 6, verso 10, cita vários tipos de pecados que levam a pessoa ao inferno. E Paulo disse que os gays, os efeminados, não herdarão o reino de Deus. E também disse que os sodomitas é sexo anal, não herdarão o reino de Deus, quem pratica isso. E disse que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, que todo mundo sabe o que é, nem o sodomita, que pratica sexo anal, nem os ladrões, nem avarento, nem bêbado, viu? Nem pau d'água, né? Cachaceiro, não vai para o céu. Nem maldizentes, que falam mal da vida alheia, roubadores, não herdarão o reino de Deus. Todos esses aqui e muito mais que Paulo citou em outros versículos não herdarão o reino de Deus. Será se Paulo está certo ou Paulo está errado? São pecados condenados com severidade por Paulo, a ponto dele dizer que quem morrer nesses pecados sem se arrepender perderão a salvação, serão condenados. Paulo condenou com severidade o homossexualismo a ponto de dizer que não herdarão o reino de Deus. Neste versículo ele disse que não herdarão o reino de Deus, nem efeminados, nem sodomitas, nem bêbados, nem adúlteros. Morreu nessa situação, está condenado. Em Romanos capítulo 1, Paulo condena o homossexualismo. Ele condena como algo
pecaminoso contra a vontade de Deus. Em Romanos capítulo 1, Paulo citou vários tipos de pecados. Ele disse: estando cheio de iniquidade, prostituição, que é a imoralidade sexual de qualquer natureza, porneia, malícia, avareza, que é um avarento que só pensa em dinheiro, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. E aqui ele diz: sendo murmuradores, aborrecedores de Deus, soberbo, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Agora no verso 32 ele diz: os quais, conhecendo a justiça de Deus, veja que está entre parênteses, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Morte aqui não é morte física, morte aqui é a condenação eterna. E veja que ele diz: não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Consentir. O que foi que Paulo quis dizer? Ele citou vários pecados. Mesmo que a pessoa não cometa, mas apoia ou não é contra, será condenado. Consentir nesse sentido aqui pode ter vários significados. Pode ser apreciar, apoiar, se divertir. Quem apoia o pecado dos outros, mesmo que não faça pessoalmente, sofrerá a mesma condenação. Por exemplo, você não bebe, você não fica bêbado, você não fuma, você não usa droga, mas não é contra quem faz. Você é a favor de quem faz, você não é contra. Você sofrerá a mesma condenação do que aqueles que fazem, ainda que você não faça pessoalmente. Quem se diverte vendo pessoas pecarem, sofrerá a mesma condenação. Você assiste novelas e vê pessoas se agarrando na novela da Globo. Um homem e uma mulher se agarrando, seminus, naquelas cenas lascivas e pecaminosas, cenas quentes. Você será condenado da mesma forma que aquelas pessoas serão. Aqueles atores serão condenados. Serão condenados os atores, aqueles que estão fazendo aquela cena, o autor da novela que escreveu aquela cena, o dono da emissora, porque o canal é dele e ele permite coisa pecaminosa, e você que fica no sofá ou na cama sentado assistindo a sujeira. Eu digo, se não se arrepender, é claro. Então todos que têm envolvimento no pecado alheio receberá a mesma condenação, ainda que não faça pessoalmente. Você não deve apoiar o erro de ninguém. Pelo contrário, você tem que explicar à pessoa que ela está errada, ensiná-la e não motivar a pecar. Jamais um crente deve consentir com o pecado alheio, com o pecado dos outros. Jamais deve se divertir vendo pessoas pecarem em programas de TV ou até mesmo na internet, certas bobeiras que tem aí, né, pecaminosas. O crente, o cristão salvo, nunca deve se envolver com nada que seja pecaminoso. Não pode se divertir com o pecado dos outros na TV, na internet e nem em lugar nenhum. Nunca pode ter nenhum tipo de envolvimento. Como está escrito: não vos conformeis com este mundo. Não deve se conformar com o pecado e não compactuar com ele. Se você consentir, você está compactuando com o pecado alheio. Temos a certeza que o pecado não ficará impune, não ficará sem punição. Quem morre no pecado sofrerá a condenação por ter vivido no pecado enquanto viveu aqui na terra. Hebreus 9, 27 diz: o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Morreu em pecado,
segue-se o juízo. É um caminho sem volta. A hora é aqui. Tempo aceitável de arrependimento é aqui. É isso aí. Se você gostou, dê um joinha, apesar que alguns não gostam desse tipo de vídeo. Mas se você gostou, não custa nada você dar um joinha para ajudar na divulgação. Inscreva-se se não for inscrito para ajudar o canal. E até o próximo.